Não se sabe ao certo a origem dessa doença viral. Se sabe que por volta do ano 600 a.C., essa doença começou a assolar boa parte do Oriente, chegando à Europa e se espalhando pelo mundo a partir do surgimento e consolidação de grandes populações humanas nas cidades. Eu vou te explicar que doença é essa rapidinho, numa linguagem bem simples e objetiva. Essa doença está voltando a atormentar a humanidade e o pior, existe vacina para ela e a baixa adesão das pessoas à vacinação contra essa doença que está fazendo ela ressurgir com força total. Eu sou Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário. Convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. O canal aqui divulga ciência, divulga saúde, bem-estar, estilo de vida saudável. Hoje eu vou falar sobre o sarampo, uma doença viral que está voltando com muita força devido à baixa adesão nas campanhas vacinais e o mais preocupante, uma doença que tem a capacidade de bugar o nosso sistema imunológico, zerando toda a memória imunológica em relação a vacinas e em relação a doenças anteriores. Isso mesmo, no finalzinho desse vídeo eu te explico a questão da amnésia imunológica provocada pelo vírus do sarampo. Sarampo não se sabe muito ao certo a sua origem, mas se atribui a sua origem a um surto de peste bovina ocorrido em 600 a.C. A partir daí, o vírus pode ter sofrido alguma mutação, entrado em contato com os seres humanos e aí originou o sarampo, essa doença infecciosa altamente contagiosa para a qual existe vacina e para a qual as pessoas estão negligenciando a adesão à vacina e a doença está voltando com força total. A doença é provocada por um vírus de RNA que apresenta um envoltório glicoproteico e é uma das viroses mais transmissíveis que existe. Atribui-se a esse vírus a capacidade de se espalhar muito rapidamente porque o índice de infecção desse vírus gira em torno de 12 a 18, ou seja, cada pessoa infectada com o vírus consegue rapidamente espalhar para até 18 outras pessoas. As maiores vítimas são as crianças. A partir da década de 60 foi desenvolvida a vacina contra o sarampo, que nada mais é do que uma vacina de vírus atenuado. É o próprio vírus do sarampo atenuado e imerso em solução estéril, chamada de adjuvante, para facilitar a sua apresentação ao sistema imune e promover nas pessoas uma defesa de longo prazo. A taxa de eficácia dessa vacina gira em torno de 93%, é uma vacina muito eficaz e de pouquíssimos efeitos colaterais, administrada em 2 doses. A primeira dose por volta de 1 ano de idade e a segunda dose ali por volta do 15º mês de vida. Eventualmente existem campanhas de reforço, como a que está acontecendo agora, e as pessoas devem comparecer aos postos de saúde para tomar a dose de reforço. Há estudos, inclusive, que dizem que a imunidade produzida, induzida pelas vacinas, não dura mais do que 15 anos e que é necessário a cada 15 anos, mesmo adultos, tomarem a vacina contra o sarampo. Os sinais e sintomas do sarampo lembram muitos de uma gripe. A pessoa acometida com o vírus tem tosse, febre, dor de garganta, manchas vermelhas pelo corpo, dores no corpo, conjuntivite e coriza. Pois é, mas o mais grave dessa história toda é que o sarampo provoca uma amnésia imunológica, literalmente buga o nosso sistema imunológico. Pessoas que contraem sarampo normalmente são pessoas que têm as suas células T de memória atacadas pelo vírus e elas terminam sendo destruídas após a infecção pelo sarampo. Toda a resposta imunológica produzida por vacinas anteriormente tomadas ao sarampo e toda a resposta imune produzida por doenças contraídas anteriormente ao sarampo simplesmente desaparece. É como se a pessoa tivesse começado a resposta imune dela do zero.
Isso é muito preocupante e isso inclusive agrava a taxa de mortalidade das pessoas que pegam sarampo 3 anos após terem curado o próprio sarampo. Isso porque elas ficam completamente vulneráveis a outras doenças. A pessoa tem que, ao longo de 3 anos, resgatar toda a imunidade perdida durante a infecção por sarampo, tomando novas vacinas e o pior, vai ter que inclusive combater doenças para a qual ela já tinha imunidade quando ela se expor de novo aos agentes infecciosos e revelasse que ela não tem mais resposta imunológica contra eles. E isso acontece basicamente porque antigamente se pensava que o vírus do sarampo acometia garganta e pulmões, vias aéreas. Hoje se sabe, a partir de um trabalho feito por pesquisadores japoneses em 2002, há 20 anos atrás, hoje já se sabe que o vírus do sarampo ataca preferencialmente células do sistema imunológico. Ele causa uma viremia, ou seja, uma grande quantidade de vírus circulando no nosso sangue e atacando os nossos glóbulos brancos, principalmente os nossos glóbulos brancos de memória, aqueles que guardam a memória imunológica induzida pelas vacinas e induzida pelas doenças que a gente contraiu ao longo da vida e curou. Dessa forma, o vírus do sarampo começa a destruir nossas células de memória e nós perdemos completamente a memória imunológica após a infecção por sarampo. Isso é muito, mas muito grave. E para combater isso, nós devemos fazer o quê? Manter a vacinação contra o sarampo atualizada, principalmente em nossas crianças. Atualmente está tendo uma campanha de vacinação contra o sarampo aqui no Brasil e é muito importante que os pais levem suas crianças de acordo com aquilo que é preconizado pelo Plano Nacional de Imunizações para tomar as vacinas contra o sarampo, se é a primeira dose ou segunda dose, ou dose de reforço. Por exemplo, meu filho caçula, o Antônio, tem apenas 5 anos de idade, já tomou as 2 doses da vacina contra o sarampo, mas na atual campanha eu estou levando ele amanhã para tomar o reforço contra o sarampo. É muito importante dizer que no Brasil e no mundo baixou muito, caiu muito a adesão das pessoas às campanhas de vacinação contra o sarampo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós chegamos a ter 95% de nossas crianças imunizadas contra sarampo em anos anteriores, mas nos 2 últimos anos esse número não ultrapassou 55% de nossas crianças vacinadas. Isso faz com que o vírus do sarampo comece a circular entre essas crianças e a doença está ressurgindo e causando muita preocupação às autoridades de saúde por tudo aquilo que eu expliquei nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilha, divulga isso para a maior quantidade possível de pessoas, porque informação desse tipo é muito importante para nós preservarmos a saúde de nossas crianças e das outras crianças que convivem com elas. Forte abraço, até a próxima!